alô, ouvintes da Rádio Web Nassau. Está começando mais um PE no Gramado aqui pela Rádio Web Nassau. Como deram para perceber, mais uma vez a Estela Soares não chegou a tempo de fazer a apresentação. Não, mas tá demais. Programa. Não, tá demais. Tá demais. A gente tem que tomar atitude, né, descontar do salário, fazer alguma coisa, porque assim tá demais, Estela. Pelo amor de Deus. Ela disse que tava no derby, só se for no derby de São Paulo. Ou ela tá vindo de costa. Aí é que é perigo. Eu não aconselho muito ela vir andar assim, não. O mundo de hoje tá perigoso demais. Você já teve experiências ruins em andar de costa? Não, eu já tive experiências boas com gente andando de costa. E foi? Entendesse? Com gente, eu não. Ah, Edilson Lima, você tem alguma experiência andando de costa, Edilson Lima? Já caiu em algum lugar que não devia? Segundo Edilson Lima, nunca aconteceu nada quando ele anda de costas. Mas o PE no Gramado está começando e nós não estamos aqui para falar das costas dos outros, e sim no futebol de Pernambuco, não é verdade, Tássio Michel? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do PE no Gramado. É verdade, Rodrigo. Depois de um feriado, né, que todos nós merecemos, né? O Náutico que fez uma boa partida, mas não conseguiu jogar no segundo tempo e por isso saiu derrotado. O Sport venceu o seu jogo, o Santa também. O Salgueiro, infelizmente, também saiu derrotado. Mas agora é se preparar, né? Já vem rodada aí quarta-feira, agora é a hora de mostrar que você tem um elenco de qualidade à disposição, porque agora é quarta e domingo e agora é maratona. Era maratona. Pois é. Então, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez, do PE no Gramado, e agradecer já de início pela audiência. Edilson Lima, boa tarde pra você também. Edilson que tá meio adoentado hoje. Quer dar boa tarde aos ouvintes? Quer não, Edilson Lima tá... A garganta hoje impede, a garganta hoje tá complicada. Então a gente fica... Edilson fica devendo boa tarde dele pro programa que vem, então. Mas vamos começar então com as notícias do Santinha. O Santinha que venceu, né? Finalmente venceu em casa o 13, 2-1. E agora vai se preparando para enfrentar o Paysandu do Pikachu. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, e serei sempre de corpo. Apesar do Pikachu ser do Paysandu, ele não vem para o Recife, né? Mentira. Ele foi expulso ontem, o Fortaleza venceu o Paysandu em pleno Mangueirão, né? O Paysandu foi derrotado dentro de casa por 1-0 e o Pikachu foi expulso na partida. Então, bom pro Zé Teodoro, porque é um dos pontos positivos do Paysandu. A gente teve a experiência de ver ele aqui contra o Sport. É um lateral que agride muito. Eu não chamo nem o Iago Pikachu de lateral, é mais um ala e com muitas vezes com um ponta pela direita, né? Então o Pikachu não vem. O Santa venceu, né? Falando um pouquinho do jogo de terça, afinal de contas a gente não estava aqui ontem, né? Ontem, como todo mundo sabe, foi no feriado e a gente deu uma descansada. O jogo, o Santa foi o senhor do jogo, né? Mas a gente fala de Sport e de Náutico, o Santa também, né? Apesar de ter feito os gols e ter vencido a partida, o Santa pecou muito na finalização. Poderia ter vencido mais fácil a equipe do 13, né, que se demonstrou ser uma equipe muito frágil, né, uma equipe que só se defende, mas o Santa poderia ter vencido com mais tranquilidade, mas não aproveitou as chances, né, todas as chances, né, 2 chances foram concretizadas em gol, né, terminaram em gol, mas as outras chances o Santa deixou de fazer e no final do jogo quase paga por isso, com o Fred fazendo uma defesa espetacular no final do jogo, né. O Brazão fazendo gol, pelo Santa Cruz, mais uma vez o Denis Marques decidindo, o William, né? Usando o fator bola aérea a favor do Santa, que muito tempo a gente não via esse ponto positivo aí do Santa Cruz, o que foi muito destacado no ano passado, a bola aérea do Santa Cruz. Voltou a funcionar pelo menos no jogo de ontem, no jogo de sábado, né? De ontem não, de sábado. Então o Santa se prepara, o Zé surpreendeu com todo mundo, ele já tinha anunciado que entraria com 3 atacantes, não entrou com o Luciano Henrique, e o Luciano teve uma boa participação, foi dele o cruzamento pro gol do William, e o Santa agora se prepara para enfrentar o Paysandu na sexta. O jogo não foi alterado, o horário nem o dia, apesar da diretoria do Santa Cruz estar reclamando, o jogo continua sexta-feira, às 7 da noite no Arruda. Vamos só explicar rapidinho aí aos ouvintes. A diretoria tricolor entrou com um pedido na CBF para que o horário do jogo contra o Paysandu fosse alterado, porque a princípio o jogo deve acontecer, né, já que não houve nenhuma resposta, na sexta-feira às 7 horas da noite, né, Estácio? É isso aí. E a diretoria queria alterar esse jogo pro domingo à tarde. Mas, pelo que o Tássio acabou de informar, a CBF não deu uma resposta, ou não concordou. Então o jogo vai continuar sendo
na sexta-feira, e agora não tem mais como mudar, porque alterações devem ser com 3 dias de antecedência. Isso aí, se fizesse, já teria infringido o código do torcedor, né? Já tá tudo certo, não tem mais como mudar, o jogo realmente vai acontecer. O estatuto do torcedor estaria sendo infringido se a CBF... Apesar que a CBF e a estatuto do torcedor, em nada é a mesma coisa. Mas o Santa segue. E a diretoria, para chamar mais público, né? Apesar do horário ser complicado, é um horário de pico. Na cidade a gente sabe que às 7 da noite é movimentação, né, é trânsito, é congestionamento. A diretoria do Santa, priorizando a presença da torcida, baixou o preço dos ingressos, Rodrigo. O que era R$40,20, agora se torna R$30,15. Né? São os preços dos ingressos para que a torcida venha com uma atitude inteligente do Antônio Luiz Neto, sabendo que o horário do jogo é difícil. É um horário difícil de se chegar, porque muita gente vai largar do trabalho e 1 hora... Exemplo, para quem sai da Dantas Barreto, quem sai de Olinda para chegar no Arruda é complicado. A gente sabe muito bem disso. Verdade. Quem sai de Boa Viagem para ir pro Arruda, passar pela Agamenon, né, disso a gente sabe, é complicado. E o Antônio Luiz Neto também tomou uma atitude, e essa não agradou muito a torcida. A diminuição da carga do Todos com a Nota, o Santa que disponibilizava 20 mil bilhetes, para esse jogo só disponibilizou apenas 10 mil bilhetes. Então a torcida está reclamando, mas a gente também tem que entender que é uma atitude que o Santa está fazendo. Diminuiu de quanto para quanto? De 20 mil para 10 mil bilhetes. Só para o jogo de hoje. O Antônio Luiz Neto não disse que vai ser para o restante da Série C. Para o jogo de sexta, foi reduzido a carga de ingressos de Todos com a Nota de 20 mil ingressos para 10 mil ingressos. Então o Santa segue, tem todo o elenco à disposição. O Zé não tem ninguém machucado, não tem ninguém suspenso, né? E já conta também com um destaque do Paysandu, não está apto a jogar porque foi expulso. Então o Santa joga no Arruda, tem que vencer para continuar essa pegada de embalo que já deu, né, Rodrigo? O Santa, com os resultados, já ficou no G4, né? E dá uma continuidade no G4 e buscar a liderança, que é o que todo mundo espera do Santa, e pelo elenco e pelo custo do elenco. O elenco que gira em torno dos R$700 mil para uma Série C é complicado. O Paysandu tem um elenco que gira em torno de 300 mil, o Fortaleza de 400 mil. Então o Santa é o time mais caro da Série C e tem que fazer jus a esse investimento que a diretoria e a torcida vem fazendo junto à equipe. E vale lembrar que para pagar todo esse custo, a diretoria conta com o torcedor, né? Porque querendo ou não, o investimento que entra vem das arquibancadas. Eu digo que a torcida do Santa Cruz é diferenciada por isso, né? A gente sabe que todos os times precisam de sua torcida, mas como seria o Barueri, exemplo, se dependesse único e exclusivamente da torcida para sobreviver? Não bota nem 2.000 pessoas, tem jogo de Série B, né? O São Caetano é a mesma coisa, que sempre está aí na Elite, Série A, Série B, também tem uma média de público abaixo de 3.000 pessoas. E o Santa não. A torcida do Santa é quem paga o salário do elenco. A gente sabe que os patrocinadores ajudam, é claro, mas a torcida é o principal investidor do Santa, por isso eu considero essa diferenciação da torcida do Santa Cruz. Ele tá rolando aqui pelo Twitter, torcedores do Paysandu tá dizendo que é para os torcedores do Santa respeitarem o Papão, porque da última vez que vieram aqui meteram 4-1 no Sport, aí como a gente falou, o Pikachu foi o grande carrasco da equipe do Sport, mas dessa vez o Pikachu não vai estar em campo, então trabalho a menos aí pro Zé Teodoro. Querendo ou não, o Zé vai deixar um jogador livre, né? Não vai ter que especificar uma marcação aí pro Pikachu. Então, os jogadores que estão muito confiantes. E a história do... Mentira! Ela chegou, gente. Stella Soares, antes tarde do que nunca. Na verdade, tá assim, Michel? Pois é, tá assim, tá demais. Chega quando tem que tomar uma atitude. Edilson, tem que dar um jeito nessa menina, Edilson. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, vem quando quer. Como é isso, Edilson Lima? Já testasse a lâmpada dele, Edilson Lima? Boa tarde, galera. Se liga, né? Vai ligar da onde? Não, ele saiu no interruptor. Depois eu te digo, né? É meio tenso, viu? Boa tarde, galera. Vamos continuar falando das notícias do Náutico, que é melhor, vai. Do Santa, viu? Você já chega falando. É porque eu ouvi o Timbu, gente, desculpa. Tá explicado porque ela falou Náutico ali. Tá vendo, Tassis? Porque ela falou Náutico. É verdade. Agora não, tudo bem, Estela, a gente releva. A gente entende, Estela. Mas é isso, Rodrigo. É a preparação do Santa pro jogo, né? Um jogo bastante difícil. Isso aí parte só do negócio do respeito, da relação a respeito, só em relação aos torcedores mesmo, porque o Zé sempre prega respeito aos seus adversários. Ele que deu um puxão de orelha no Renatinho, do passe de letra que ele deu pro Denis Marques ali, o Zé ficou na bronca. Mas assim, quando um passe daquele tem a intenção, tem objetividade, eu não criticaria o Renatinho.
Quando não tem necessidade nenhuma de você fazer uma firula já ganhando o jogo, de provocar o adversário e causar uma futura confusão, aí sim é digno de você reclamar. Mas quando se é objetivo no drible, no banho, é um recurso em direção ao gol, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o futebol ganha, só tem a ganhar. Só uma pergunta, esse passe de letra aí do Renatinho, foi antes ou depois do vacilo de Memo que resultou no gol do Brasão? Foi? Agora eu não recordo. Se o passe de Renatinho foi antes ou depois do vacilo de Memo? Ah, eu não lembro também não. Eu não lembro, Foi porque antes. se foi antes, porque tivesse sido depois, né? O Zé até poderia ter falado, ó, já teve um vacilo ali e saiu o gol, poderia ter saído E o outro. Vitor Noblar tá dizendo aqui, Estela, o programa não é brincadeira pra você chegar atrasada. Então Vitor o Vitor Noblar, tá cobrando. vá curtir João Pessoa, certo? Você tem uma semana aí de folga, então vá curtir João Pessoa, que é a melhor que você faz. Vale salientar que eu vou ter minha semana de folga, mas depois a gente conversa sobre isso. Pois Eu tô sabendo disso não. Todos Pois merecem. por isso que eu disse, depois a gente fala sobre isso. Entendeu? Edilson, Não. mas Edilson, Edilson, não. Não exagera não, Edilson. Peraí. Nós somos mortais, Edilson. Tu é imortal pra rádio. olha, só lembrando que além do Pikachu, o Leandrinho e o Ricardo Campanema também não vão vir jogar aqui contra o Santa Esses Cruz, levaram o terceiro cartão amarelo. que é né? praticamente o meio campo titular do Paysandu. Então é Então, bom pro Zé Teodoro, né? exatamente. Ou não. Sempre quem entra tem vontade, tem que demonstrar a vontade de jogar, né? Então é uma oportunidade aí pros reservas do Paysandu, né? E agora a gente ia vendo um assassinato dentro da Rádio Web, né, Estela Soares? É isso. Então é isso, Rodrigo. Ainda bem que isso não é um salto também, porque se fosse... O Santa continua sua preparação para o jogo de sexta e qualquer novidade em relação à contratação a gente anuncia no pé no gramado. Isso aí. Então o Santa segue se preparando para enfrentar, a quarta rodada da Série C, Tassi Michel? É a quarta rodada, rodada, né? O Santa vem de 2 empates e 1 vitória. E o Salgueiro vai enfrentar quem, tu sabe? Não, mas eu posso A olhar gente agora. procura aqui, daqui a pouco então, depois a gente passa as informações do Salgueiro. A gente vai catar aqui direitinho e depois passa as informações do Salgueiro. Está, Soares? Boa tarde pra você. Vocês já falaram da venda de ingressos? Que Já, foi, já, certo. já. Não, fale mais o que você sabe pra gente saber se a gente já falou não. vai. Não, é porque o Jamil Acabou de sempre colocar aqui, né? mandando e A gente- tá colocando sobre que a venda dos ingressos começa agora começa amanhã, nessa quarta-feira, a partir das 9 horas nas bilheterias do Arruda. Com preço É o de preço luz, promocional aí de 30 e 15 reais, já que a torcida chiou, a imprensa cobrou, Zé Teodoro reclamou, Antônio Luiz Neto disse que não ia baixar, mas acabou aí baixando o preço aí, 30 reais inteira, 15 reais meia para sócios também, só salientando. Isso aí. Então vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as notícias do Clube Náutico Capibaribe. Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Edilson Lima, não entendi seu gesto obsceno para mim agora. Você, Também não tem algum motivo, você Edilson? poderia dar uma explicação razoável para essa falta de educação da sua pessoa? Fale no microfonezinho. Vai, Edilson, vá. É o quê? Fez algumas coisas aí com a garganta ontem que ele tá podendo sem usar hoje. A garganta tá doendo, né? O que que fizesse ontem, Edilson? Estela, não vão tirar o programa do ar, Estela. Não pede pra ele dizer não. Mas vamos com as notícias do Náutico. O Náutico que infelizmente acabou perdendo de virada para o Corinthians, né? Na rodada passada, saiu na frente com o gol de Eli Carlos, mas acabou levando logo a virada. Mas vai se preparando para a próxima partida, que é contra a Ponte Preta. E pode ter duas estreias aí. O Chiesa finalmente pode jogar. Depois eu quero levantar uma questão aqui sobre o Chiesa. E o João Paulo, o cabelinho de Estela Soares, pode estrear. Cabelinho de Estela Soares não, meu bem. Foi você que botou o apelido dele de cabelinho? Sim, mas cabelinho de Estela Soares não. Nem venha com essa historinha aí não, viu? Por sinal, mandar um beijo pro João Paulo, certo? E dizer a ele que tá todo mundo ligado já no aniversário dele sexta-feira. Vai ter bolo. Não posso dizer. Quer dizer que ela tá sabendo de muita coisa, não é verdade, Tassis? Você concorda com a minha pessoa?
Eu também eu prefiro não comentar. Se não comentar, é melhor ficar de fora, né, Estela? Tassis? Eu acho. Tá bom, se você acha que sou eu pra dizer nada. Enfim, estreia de João Paulo aí à vista, Rodrigo Benson? É ele que tá aproveitando aí que o Lúcio levou o terceiro amarelo e deve fazer sua estreia no jogo de quarta-feira, vulgo amanhã, se o Alberto estivesse aqui. E tá ansioso, ele disse que esperou muito, ele passou quase 2 meses aí sem a oportunidade nem de entrar no meio do jogo, vamos dizer assim, e já vai poder entrar como titular, então ele tá bem ansioso, diz estar preparado para essa função que está sendo dada a ele, e diz que a parte ofensiva do Náutico não vai perder muito em relação ao Lúcio. Ele diz que gosta de chegar na área e cruzar. Até porque também ele já teve, com a possível estreia do Chiesa também, eles já atuaram juntos, não é, no Fluminense em 2009. Então não vão perder, já tiveram contato, já sabem um pouco como é o estilo de jogo de cada um. Então pode aí que esse conhecimento ajude lá na hora do jogo, no momento do jogo. Mas independente claro que o João Paulo, se está no Náutico, a gente espera um mínimo de qualidade, o Lúcio vai fazer muita falta pelo jogador que é. Mais uma vez jogou muito bem no sábado contra o Corinthians, como todo o Náutico foi bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo o Náutico deu uma caída, deu uma recuada, deu azar de tomar o gol de empate logo em seguida, ter feito o primeiro. 1 ou 2 minutos? Não, foi logo a saída do Corinthians, o Danilo empatou o jogo. Sério que não deu tempo nem de terminar o NL. E no início do segundo tempo levou logo o gol. Então isso complicou o Corinthians na frente, no Pacaembu. É uma equipe que se defende muito bem, né? E o Danilo, que pelo amor de Deus, o que joga o Danilo é incrível. Infelizmente pro Náutico tava num dia bom o Danilo. O cara tava voltando pra lateral esquerda para marcar e ao mesmo tempo tava na frente, tava acertando passes, chutes, né? O Danilo é um jogador importantíssimo pro Corinthians, eu acho um dos melhores meias do país e estava no seu dia de luz, como gostamos de dizer. Infelizmente pro Náutico, infelizmente pro Corinthians, o Danilo decidiu a partida, acabou com o jogo, mas muita bola, é o que eu falei, né? Muita gente me ironizou quando eu disse que o Náutico poderia enfrentar o Corinthians de frente a frente em Pacaembu, e foi o que eu vi, né? O Náutico jogou de igual para igual com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. No segundo, como a gente já falou, deu uma caída. Destaco mais uma vez o Araújo, lutador, brigador, sofre com falta de qualidade, sofreu mais uma vez com o Rainer e com o Souza, dando osso para ele, mas isso tende a melhorar com a entrada dos meias. Tá vindo aí o Cascata, que tá se recuperando. Tá vindo aí o Rico. Só deve voltar em agosto. Tá vindo aí o Rico. Então o Cascata pediu 15 dias nos aflitos, viu? Mas o próprio médico, agora eu não lembro o nome dele, ele falou que apesar de ele já estar voltando a treinar com o restante do grupo, mas à disposição do Galo, ele só fica em agosto. Sim, isso é... Eu acho assim, que isso é mais pra gente ter uma ideia de com certeza, quando é que ele pode estar voltando. Mas o Cascata pediu 15 dias pro Galo pra estar pronto fisicamente, pra estar preparado ali. Eu acho que pelo menos pra estar sendo relacionado pra banco, essas coisas. Pra estar tendo aquela interação novamente com o grupo, entendeu? Mas enfim. Pois é. Então o Araújo, mais uma vez, destaca o Eli, fez uma partida excepcional na cabeça de área, depois foi para lateral, né? Os volantes do Náutico têm essa qualidade de chegar à frente, assim também como era o Derlei, mas o Souza também chega à frente. Eu só tô achando que o Souza tá errando muito passe, o que não é característico dele. O Souza tem uma boa qualidade do passe, e quem sofre com isso lá na frente é o Araújo, porque só recebe osso. Eu estava assistindo o jogo e estava com pena do Araújo pela partida que ele fazia e pelos passes que vinham do Rainer e do Souza, que sempre nunca eram direcionados certo para o Araújo. Mas a gente espera que isso melhore. Tá vindo o Chiesa aí, a gente espera que o João Paulo também entre bem e que o Náutico possa fazer uma boa partida amanhã contra a Ponte Preta. Lembrando que a Ponte Preta vem aí de uma goleada em cima do Curitiba, 4-1 com 3 gols do Roger. Pois é, eu destaco, eu acredito mais nessa derrota do Curitiba por 4-1 pela ressaca da perca da Copa do Brasil. O Coritiba não é um time que vai levar de 4-1 da Ponte Preta. Claro que pode acontecer, mas não tem time para isso, só é uma boa equipe. Mas a gente sabe que depois de um título, né, o segundo ano consecutivo de perder um título, fica uma coisa meio chata. O Coritiba vai se recuperar daqui umas 2, 3 rodadas ainda. Eu creio que daqui umas 2, 3 rodadas é que o Coritiba volte a exercer o seu futebol, que é um bom time, um bom conjunto. Então não acredito tanto isso. É claro que a Ponte Preta teve os méritos de chegar e fazer o gol, mas eu acredito mais isso, a fase ruim do Coritiba por ter perdido a Copa do Brasil.
gente, o Náutico que tá se preparando aí treinou ontem à tarde nos aflitos, né? Com alguns desfalques consideráveis. Alguns desfalques consideráveis mesmo. Tipo, quase o time titular inteiro. Foi basicamente isso, né? O Souza não participou, tá lesionado. Pode ser dúvida aí pra partida de amanhã. O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá, vamos por jogadores. Né? Foi o Márcio Rosário, o Rainer, o Kim, o Souza, o Eli Carlos e o Breitner, que não treinaram. O Breitner foi porque... o Breitner começou treinando, mas sofreu um entorse no tornozelo e saiu carregado. E não entrou bem, diga-se de passagem, né, no jogo contra o Corinthians. A gente esperava que o Breitner desse mais a qualidade ao passe de bola do Náutico, ao passe, né, e a posse de bola do Náutico, mas não foi isso que aconteceu. O Breitner entrou meio apático no jogo e não mudou muita coisa não. Então é um jogador que também está devendo uma boa atuação, né? E se fosse outro, tinha que correr mais um pouquinho, porque ele, se desempenhar o futebol que ele começou no Santos, que a gente viu que o Breitner é um bom jogador, e principalmente tem um destaque na bola parada, pouca gente sabe, mas a bola parada do Breitner é uma das melhores, né? Assim, mas não desempenha, não entra, quando entra nunca corresponde ao que a gente espera. Então sempre o Breitner tem que melhorar, sempre fica devendo. Além do Breitner, aí os outros 5 que não treinaram de jeito nenhum foram o Caveirão, Márcio Rosário, o atacante Rainer, né? O atacante Rainer e o Kim, na verdade, esses 3 estão com CK alto e foram poupados. O que é o CK, Rodrigo Benson? Eu juro que eu não sei o que é o CK. Não, é um exame, eu sei que eles... Ontem me testaram pra saber o que era o CK. Eu sei que é um exame que descobrem pelo sangue. Olha, eu vou dizer o que é o CK. O CK é o nível de creatina na musculatura, certo? Existe CK pro coração, pra musculatura normal e um outro tipo de CK aí que não é tão observado. Esse CK da musculatura é o CK-MM. Quando esse CK dá alto, certo? É porque está muito desgastada a musculatura, não pode haver, digamos assim, que mais desgaste, porque senão o risco de lesão acontecer... Quem são os jogadores? Quem são os jogadores? O CK alto é o Caveirão e os atacantes Rainer e Kim. Esses 3 aí com CK alto. Aí Se essa pessoa tivesse ouvindo o programa, ia ver que eu sei o que é CK, tá vendo? O Rainer é um jogador que se doa muito. O Kim também não fez uma partida tão ruim. É claro que foi longe do esperado, mas também não foi uma partida tão ruim, não. É porque o Márcio Rosário eu não entendo muito, não. Mas o Rainer e o Kim até entendo, porque são jogadores que se esforçam muito, correm muito, né? O Meia Souza sentiu dores nas costas, foi poupado, e o volante Eli Carlos estava com cansaço muscular, então foi tirado dos trabalhos. Lembrando que o Eli Carlos, ele está em segundo, vamos dizer assim, no ranking de mais eficiente em desarmes na Série A. Ele que fez 36 desarmes, um a menos do que o Márcio Azevedo do Botafogo, que é quem está em primeiro aí. Então, o Eli Carlos sendo peça fundamental. Fez uma partida muito boa contra o Corinthians. Jean Holt, um gigante na defesa. O que jogou o Jean Holt também foi assim digno de aplausos, apesar da derrota do Náutico. Muitas vezes a antecipação de bola do Jean Holt, as roubadas de bola, é uma coisa que todos nós já sabíamos, né? Que a qualidade do Jean Holt era superior à do Márcio Rosário. Então ele só está comprovando isso com a oportunidade de titular. Jogou, se encontrou bem com o Ronaldo Alves, apesar do Corinthians ter vencido o segundo gol, a defesa ter dado uma parada do Corinthians, né? A defesa do Náutico ter dado uma parada e ter deixado o Danilo só, mas a partida que a dupla de zaga do Náutico fez com o Jean Holt e o Ronaldo Alves foi assim para dar uma tranquilizada na torcida que já estava preocupada com a defesa do Náutico. Não acho que o Galo achou seu zagueiro ali. O Marlon vai ter que lutar um pouquinho para chegar e voltar para a equipe titular do Náutico. Olha, eu acho que eu me pergunto o porquê dessa queda de rendimento do Náutico no segundo tempo. Né? A gente vinha percebendo nos primeiros jogos que havia essa queda. O primeiro tempo o Náutico se esforçava, se doava, no segundo tempo havia essa queda. Houve, digamos que, um equilíbrio aí durante as partidas da sexta rodada em diante. Certo? E agora essa queda de rendimento de novo no segundo tempo. A que a gente pode atribuir isso? O Náutico, na verdade, tá com essa mania. Assim como o Sport tem a mania de ressuscitar defunto, o Náutico tem a mania de ficar oscilando nas partidas. Eu acho que não tem como dizer, o motivo do Náutico oscilar tanto durante as partidas é por causa disso. O que acontece é que acho que até o próprio preparo dos jogadores, não estou dizendo que os jogadores estão mal preparados, longe disso. Só que chega uma hora de que você tanto correndo no primeiro tempo, chega no segundo tempo que o pique não é mais o mesmo,
né? A força muscular também não é mais a mesma. Mas pra então isso eles se existem peças de seguram. reposição. Aí eles se seguram mais pra poder aguentar durante toda a partida. Imagina você correr 90 minutos sem parar, também não tem quem aguente. Pois é, mas tem muitos, e no Náutico também tem jogadores que, assim, só correr não adianta, né? Inteligênciazinha é o Às chamado, vezes faz bem. é chamado correr errado. Correr errado não adianta. Você corre no primeiro tempo e no segundo você não tem mais pico pra isso. Então tem que também observar isso, usar a velocidade quando for necessário, né? Principalmente na parte de meio campo, de ataque, o Náutico tem que observar muito bem isso, porque senão o fôlego falta. Ela precisa pode ter 20 anos, correr um campo todo no mesmo ritmo, eu acho dificilmente manter. A não ser o Araújo, que pelo amor de Deus tem saúde, viu? O Araújo corre o jogo todo. Ó, além do Araújo, o outro que tem saúde é o próprio Eli Carlos, que é o único na equipe do Náutico que jogou todas as partidas e não saiu desde que começou o Brasileirão. Não, e isso é digno, um bom Isso jogador. vale ser É um salientado. cabeça de área, né? Poderia ter levado já aí os cartões amarelos, mas o Eli Carlos é um bom jogador. Uma notícia que surgiu na imprensa pernambucana é o interesse do Náutico no zagueiro Henrique Messa do Olímpia do Paraguai, um jogador que eu conheço. Se você falar Olímpica é de Marcelo. Não, é o Olímpia do Paraguai. É um bom jogador, viu? Já disputou aí Libertadores, já foi campeão paraguaio. E ele confirmou numa rádio paraguaia que tem uma proposta assim do Náutico, que o Náutico é uma equipe, tem 2 equipes brasileiras interessadas nele, e uma dessas é o Náutico. Então, mais um zagueiro, não sei se tem a necessidade de contratar. Mas esse zagueiro não é falsificado, não, né? Não, ele tem 26 anos, ele é do Paraguai mesmo, ele é original do Paraguai. Ele é original do Paraguai. Denesse tem 26 anos, 1,84m, passagem na seleção paraguaia. Então, Henrique Messa, torcedor alvirrubro, pode no futuro ser um novo zagueiro do Náutico para a continuação do Campeonato Lembrando Brasileiro. que com a saída do Derlei e do Auremi, né, o próprio Carlos Quila, que é diretor do Náutico, disse que o Náutico vai correr atrás aí de um zagueiro, de um volante, de um meia e de um atacante. Então vou correr atrás desses 4 e que talvez 2 ainda fossem apresentados ou pelo menos tivesse o nome divulgado essa semana. Lembrando, gente, que agora começou a maratona, é quarto e domingo, né? Então tem que ter um elenco muito bom aí, um elenco de qualidade para aguentar essa maratona de jogos, que a gente já vem lesão, vem suspensão. E peças aí também, essa questão de lesão, mas assim, para alguns fica um pouco mais cansativo, um pouco mais puxado. Você ter aquelas peças em que poder confiar num jogo, por exemplo, de quarta-feira, em que é mais leve, com um adversário mais tranquilo, entendeu? Você poder fazer essa variação sem cair tanto no rendimento da equipe. É uma coisa que o Náutico tá devendo bastante, é a regularidade dentro de campo. Mais uma coisa que eu queria perguntar, né, que eu até falei do Chiesa, ele foi liberado, disseram que assim que o nome dele saísse no vídeo ele jogava, que aquele jogo de suspensão, não sei de onde foi que saiu um documento que ele não precisava cumprir. Ele foi liberado, mas ele não entrou pra jogar contra o Corinthians não, por quê? Ele já estava liberado? Pois é. Cadê aquele jogo de suspensão que ele não precisava cumprir, porque ele não entrou no jogo? Disseram que foi um erro na documentação dele, então a gente tem que saber esclarecer aí direitinho. Que o Náutico tinha documentos em mão, tinha, e foi anunciado e foi mostrado pelos diretores. E para só enfatizar a notícia do Henrique Messa, o Vitor Noblar também concorda comigo, disse que é um zagueiro muito bom e se vier pro Náutico vem para ser titular absoluto. Creio eu que ao lado do Jean Holt. Olha, Outro gente, vem fazendo um bom trabalho. sobre essa questão aí da vinda do zagueiro ou não, o Ronaldo Alves e o Marlon, digamos que ano passado eram a tampa e a panela um do outro. Não serviriam mais como... Não é que não servir, eles vão muito, sim. mas é porque Servir, estão eles chegando outros zagueiros de com qualidade. mais qualidade do que os dois. Então, servir eles vão sempre, né? Porque até no decorrer da competição, a gente não sabe o que pode acontecer. E pode ser que o Ronaldo Alves e o Marlon reencontrem o bom futebol, né? E voltem a ser titular. Mas isso é importante, essa contratação do zagueiro, porque deixa o elenco do Náutico mais fortalecido, né, com peças de reposição boas, para um campeonato longo e duro, que a gente sabe como é a Série A. Um esquema com 3 zagueiros dava para o Ronaldo Alves e o Marlon continuar junto com o Messa, se o Galo optar em um jogo com um esquema de 3 zagueiros. Então não é porque eles não são titulares que eles não vão mais servir para o Náutico. E com a saída de Derlei e Auremi, o Galo, que já tinha falado que o elenco estava enxuto, vai querer mais os 4 reforços. Agora aí é à só vista. passar e guardar no guarda-roupa. Pois é, o Auremi que foi apresentado ao Vasco, viu? Já foi apresentado, contrato até 2015, né? O Náutico perde muito, mas a gente sabe que lutar com, eu sempre digo isso, lutar com o eixo sudeste, sul-sudeste é muito difícil, viu? Uma proposta dessa tem que vender mesmo, infelizmente, e o Náutico perde um ótimo valor, porque eu estava conversando com as pessoas e disse que no futuro, posso me enganar,
mas no futuro vão vir falar muito do Auremir pela capacidade do atleta. Segundo informações, o Vasco pagou 500 mil por 35% dos direitos federativos do atleta. Então, querendo ou não, o Náutico acabou ganhando uma boa grana aí que pode investir na vinda desses outros jogadores que o Náutico tanto deseja para completar o elenco. É isso aí, gente. Rodrigo Menson. Só uma informação aqui sobre a arbitragem do jogo, Náutico e Ponte Preta, e tem um detalhe importante nessa arbitragem, Tassi Michel. Primeiro, quem vai apitar o jogo é o carioca Marcelo de Lima Henrique, né? Boa. Que vai ser auxiliado por Rodrigo Pereira Joia, também do Rio de Janeiro, e do Ceará vai vir uma auxiliar, que é a Carolina Melo. Que coisa boa, e você né? já vai estar de olho. Pra ver ela atuando. Claro, a gente tem que quem analisar. falou? Não, quem foi que falou que era pra outra Mas coisa? a Não, gente mas lhe eu também não conhece, falei a gente nada. lhe conhece. Mas a gente lhe conhece. Pela A sua gente lhe cara na hora que você fez a conhece. pergunta. É porque o povo Eu já não sei pode, que foi os na ouvintes maldade. não podem ver sua cara de laserzinho assim. De maléfica. Cara de laser, coitada da minha pessoa. Coitada Parece da nossa Edilson Lima. pessoa. Edilson, por que tu tá com a telinha virada aí, Edilson? Não, nada, Estela. Oxe, deixa Né? Aí lá vai ela se levantar pra Pra fuçar ver, o que Edilson tá fazendo. Mas enfim, a arbitragem pro jogo do Náutico é essa. Quem vai apitar é o Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Pereira Joia, os dois homens do Rio de Janeiro, e a mulher que é a Carolina de Melo, vem do Ceará, também auxiliar da partida. Então, tomara que o trio de arbitragem faça um bom trabalho amanhã. O jogo que será às 8h30. Isso, o ingresso também que já estava disponível desde a semana passada, certo? Ai, gente, nos aflitos. Tá apaixonado. Mas aqui- Estela, você tá namorando, Estela Soares? Eu não moro de jeito nenhum. Você Quem tá quer? apaixonado, Ninguém Estela quer Soares? uma ruiva de cabelo curto, não, gente. Certo, você diz. Olha, o preço dos ingressos, certo? R$25 para estudante, sócio, idoso e criança, R$50 inteira, R$60 a cadeira para sócio e R$100 a cadeira para não sócio. Os bilhetes estão aí disponíveis hoje, das 9 da manhã até as 20 horas, e amanhã, a partir das 9 horas da manhã até a hora do jogo. Isso aí, então dá tempo ainda de correr e garantir o ingresso para assistir ao jogo. O Náutico que precisa vencer aí pra começar a não brigar pra não cair. O Náutico que já tá o quê? Na 15ª colocação, não? Eu sei que ele tá 3 pontos da zona do rebaixamento. Então, E tá a 2 do Sport. O Sport tem 12 pontos e o Náutico tem 10. Só que o Sport tá em 11º, o Náutico deve estar em 15º, parece. Então tem que começar a ganhar esses pontos aí dentro de casa, nem que seja no mínimo um empate pra depois não estar naquela briga de não ser rebaixado, como a gente vem dizendo aqui. olha, eu sei que a gente tá falando aqui do Náutico, mas tem um ouvinte aqui, um tricolor, que tá pedindo pra mandar um abraço, Fernando Galvão, que tá acompanhando a gente, acredito que pela primeira vez hoje. Então, um abraço pro Fernando aí e continue acompanhando o Pé no Gramado, gente. Aí você, Fernando, depois escute o podcast pra ver as notícias do Santa Cruz que já aconteceu no primeiro bloco. Lembrando que às 3 horas, lá no site da CDP, a Rádio Web, a CDP, você confere aí o programa PE no Gramado. Mas as notícias do Náutico, por enquanto, são essas. Qualquer coisa que aparecer aqui de novo, a gente atualiza e dá antes do final do programa. Então, Edilson Lima, vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do esporte e vai se preparando aí pra jogar contra o Grêmio. Jogo difícil, o esporte vai jogar fora de casa. Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Eternamente estarei. Estamos de volta com as notícias do esporte e agora tem um detalhe interessante. O esporte conseguiu vencer por 2-1 dentro da Ilha do Retiro, a Portuguesa. Conseguiu aí manter 3 jogos sem perder, mas todo mundo só fala do Hugo. Você viu o preço da contratação, é um reforço de peso. Pelas informações que vem ganhando, o valor que ele vem para ganhar aqui acho assim, que o futebol pernambucano é alto. Mas isso releva aí a importância do reforço. Vai ser o nome do esporte para a Série A, apesar de Gilberto, de Felipe Azevedo. Mas o Hugo é o jogador assim que tem mais nome juntamente com o Cicinho. Então eles vão levar essa responsabilidade de conduzir o esporte rumo à Sul-Americana no Campeonato Brasileiro.
Sul-Americana nada, tá todo mundo pensando na Libertadores, aí todo mundo que Também. chega dá essa Também, declaração. eu começo pela Sul-Americana. A Libertadores pode aparecer em decorrência do campeonato. Não tô descartando o Sport da Libertadores. Mas na minha opinião, para um primeiro ano, o Sport já conseguindo a Sul-Americana já seria um bom resultado. É claro que a gente torce para que o Sport vá à Libertadores, consiga a vaga. Pro futebol pernambucano seria maravilhoso. Mas eu sou daqueles mais sensatos que gosto ainda de ir com calma. E penso que esse elenco do Sport tem condições de chegar na Sul-Americana. A Libertadores pode vir a acontecer sim. Mas primeiro, na minha opinião, é a Sul-Americana. Pois é, ele que vai vestir a camisa 80, que é em homenagem à data de seu nascimento. Camisa que ele usava no clube dele na Arábia. A gente teve a oportunidade de ver o Mundial de Clubes, né, do ano passado, onde o Santos disputou. E o time do Hugo participou, foi eliminado nas quartas de finais. E ele usava lá também a camisa 80. Então, hoje o futebol parece mais basquete, né? Os caras usam 80, 75, 99. Então, é uma boa escolha. Eu acho válido, eu acho mais charmoso, eu acho diferenciado jogar com números assim. Eu não sou do contra, não. É porque fica estranho, né? Tem certos Pra tipos... gente que não é Eu acho que acostumado, tem certos tipos de número que é muito feio. O Ronaldinho Gaúcho com a 49, eu acho, né? Não é a 49, Ronaldinho? R49. Muito feio o número 49, é 80. Qual número você acha que combinaria com o Ronaldinho Gaúcho, tá, Michel? Não, é o 80 que ele usava no Milan, 77, 88. Qual número combinaria com o Tassi Michel se ele fosse jogador? Não, eu só jogo a 27. Só com a 27? Edilson, você joga a 24, Edilson, ou essa informação tá equivocada? Edilson prefere... É porque ele te empresta a camisa, entendeu? Se ele te empresta a camisa pra jogar. Não, mas quando eu jogo, apesar de ser um péssimo goleiro, mas quando eu jogo no gol. Então não dá pra jogar com a 24. Sempre segurando as bolas firme e forte. Isso, goleiro pra bola vem, eu seguro tudo. Mas vamos falar do Sport, que é o que interessa. O Meia Hugo que tá preparado, né? Que deve estrear pelo Sport dentro de 3 semanas. Essa é a previsão do departamento médico junto com o jogador. Então fica todo mundo aí na espera. 3 semanas dá o quê? 3 rodadas. Nós vamos para a 9ª rodada, então ele deve estrear lá para a 12ª rodada. O Sport joga contra quem? Daqui a pouco a gente passa aqui para vocês contra quem o Hugo provavelmente deve estrear. Mas vamos falar um pouco da vitória do Sport. 2-1 em cima da Portuguesa, saiu na frente com 2 gols dos 2 atacantes, principalmente com o gol do Gilberto. O Gilberto que chegou dizendo que iria resolver e por enquanto resolveu, né? Eu acho que ele foi eficiente, foi providência, digamos assim, no ataque do Sport. Tava chegando, tava chutando, recebia a bola, dava passe. A gente viu no primeiro tempo o Gilberto dar um passe muito, muito bom para o Marquinhos Gabriel, acredito que estava chegando ali no meio. Não foi gol, mas tá ali auxiliando. E é incrível como ele se encaixou na equipe tão rapidamente. Chegou com 1 semana de trabalho, se encaixou no elenco, já fez gol, já teve o nome ovacionado pela torcida. Ele correu pra torcida jovem, começaram a gritar o nome dele, foi bem legal. Então, acredito que o Gilberto se encaixou direito aí no elenco rubro-negro. E o Felipe Azevedo, é o Felipe Azevedo, né? Não tô errada, não. Então, você quer se referir ao quê? Ao atacante. Tem cara de doido. Não. Então é o Felipe Azevedo. É o Felipe Azevedo. Então, foi isso que eu disse. O Felipe Azevedo aí vai ter digamos que um concorrente à altura aí pra brigar ali por aquela vaga no ataque. Lembrando que são 9 atacantes disputando uma vaga no time principal do Sport. E ainda veio o Magno Alves, hein? E ainda tem o Magno Alves, exatamente. Não podemos esquecer do Magnata, que tá aí esperando só chegar o tempo certo pra ele poder fazer a estreia dele pela camisa do Sport. E ele que tem a camisa número 99, né? Isso é 90 ou é 99, tá? 99, né? Então é isso aí. Só corrigindo a classificação que a gente falou, o Sport tá em 11º e o Náutico caiu tá em 12º. Como a gente falou aí, diferença de alguns pontos de um time pro outro. Mas é como a gente vem falando. O bom do começo da competição é que tá todo mundo junto, todo mundo muito misturado. Então uma vitória pode fazer você subir 2, 3 posições, assim como uma derrota pode fazer você cair muito. E se de fato se confirmar essa história das 3 semanas, o Hugo pode estrear justamente contra a Ponte Preta, que é o próximo adversário do Náutico. O Sport, que na 12ª rodada enfrenta o Ponte Preta fora de casa. Então a gente espera aí que o Hugo já esteja em condições para agilizar ali o meio de campo do Sport, que eu acho que ficou devendo um pouco, principalmente o Renan Teixeira, que foi a estreia dele
entrou como titular e eu fiquei esperando um pouco mais do Renan Teixeira. Pra mim ele ficou muito apagado na partida. Eu não comento que eu não assisti o jogo. Eu não acho que ele ficou apagado, mas eu acho que ele tava perdido ali em campo. Uma hora a gente viu o Renan Teixeira lá na defesa e ia pra lateral e voltava pra... Tá parecendo o Derlei, entendeu? Só que o Derlei era aquele cara que era providência, entendeu? O Renan Teixeira parecia que estava perdido em campo. E eu comentava com o Edilson o seguinte: a equipe não se encaixou 100% ainda. Não sei se por conta dos novos reforços, o que é que tá acontecendo, mas o elenco, ele não tá fechadinho, entendeu? A gente vê muitos passos errados. O meio campo do Sport não conseguia dar 3 toques na bola, que já perdia a bola. Então o elenco ainda precisa se adaptar um pouco mais a ter aquela continuidade que o Alexandre Galo tanto preza no Náutico. Tem que haver isso no Sport também, para que o elenco comece a ter a qualidade de passes melhores, para que o Renan Teixeira não fique feito um doido lá na zaga, perdido sem saber para onde tocar, com quem vai estar onde, entendeu? E nem no ataque, como ele também tinha hora que... É porque também... Mas jogou melhor que Marquinhos Paraná, com certeza. Seu pai foi relacionado pro banco. Foi, o Marquinhos Paraná tava no banco. Eu vi de longe, rapaz. Marquinhos Paraná no banco. Foi na relação que eu peguei, nem no banco o Marquinhos Paraná eu também vi que ele não tava relacionado. Ele não foi relacionado, não. Enfim, então eu tava vendo demais. Você que tava querendo causar confusão, que eu lembro. Eu jamais. O Wilson Lima tá de prova. Mas só Estela corrigindo... esquecendo os nomes das coisas, vendo jogador demais. Tem que ser feito, Estela. Qual, menino? Me conta. Olha, depois que ela cortou esse cabelo, tá dando problema. Olha, se fosse loira. Só corrigindo a informação, o Vitor lembrou, não é na 12ª rodada, sim na 15ª, já que agora são jogos dia de quarta e domingo. Então o Hugo pode estrear em casa quando o Sport enfrenta o Vasco. Então aí, agradecer ao Vitor Noblar, que tá voltando amanhã de suas férias, pra voltar aqui pro PE no gramado, voltar pro batente, tá na hora, viu, Vitor? Faz bem um pouquinho, de vez em quando, né? Faz bem, viu, Vitor? Assim, fica só uma dica, viu? Só uma dica, pra levar a sério, não. Mas a programação do esporte para hoje, a apresentação do Hugo tá marcada para as 2h30 da tarde, lá na Ilha do Retiro. E para quem não foi relacionado, treino às 3 horas na Ilha do Retiro. E para quem viajou, quem tá lá em Porto Alegre, também treino às 3 horas no campo auxiliar do Grêmio. Passar aqui rapidinho, então. Vai mais alguma notícia do esporte? Não, por enquanto, porque todo mundo só fala do Hugo. Hugo. A grande nome da Ilha do Retiro hoje é no dia após terem anunciado o Hugo, né? Vários rubro-negros foram até a sede do esporte para poder ser sócio. Aumentou de forma absurda, segundo informações, devido a essas contratações. E o Hugo, que quando chegou em Recife, já estava vestindo a camisa Seja Sócio. Por isso que vale a pena investir em grandes jogadores, traz mais público, né? Pro estádio, traz mais sócios, vende mais camisas. E isso gera um lucro para a equipe. Então o investimento do esporte está se mostrando aí um bom investimento pelo Hugo. Apesar de que ainda acho os valores que falaram que ele está ganhando muito, muito alto. A especulação está girando em torno de quanto, Tassi? 250 mil reais. Ui. Então, já que não tem mais notícia do esporte, eu vou passar a classificação do Brasileirão Série A, certo? E a rodada mais ou menos como foi. Em primeiro lugar está o Atlético Mineiro, certo, gente, com 22 pontos. Em segundo, o Vasco, com 20 pontos. Em terceiro, o Fluminense, com 19 pontos. O Fluminense que empatou com o Botafogo. Jogão ali, hein? Várias bolas perdidas, bola na trave. Foi coisa de louco. E o Botafogo vem em quarto colocado com 16 pontos. Em quinto colocado está o São Paulo, com 16 pontos também. O engraçado é que faz tempo que eu não vejo o São Paulo rondar ali, beirar. O ano passado o São Paulo não teve lá um Brasileirão tão... espetacular, mas esse ano o São Paulo vai chegar a Libertadores, sim, pelo treinador que tem. Mas eu acho que o São Paulo ano que vem volta com muita força, porque o Ney Franco, na minha opinião, é um dos melhores treinadores do país, mais organizado, tem um modelo de tática diferente dos outros, não é um treinador, é um treinador moderno. Então eu acho que o São Paulo, se vier uma Libertadores nesse campeonato, já é um lucro. Mas ano que vem pode me cobrar isso com o Ney Franco à frente do São Paulo, deixando o Ney Franco trabalhar. Podem me cobrar que o São Paulo vem para ganhar muita coisa ano que vem. Ó, só uma informação rapidinho aqui que o Vitor lembrou a gente. O Felipe Menezes, que foi regularizado, mas não foi pro banco. Também, não foi nem pro banco. O Mancini falou na coletiva que não relacionou o jogador porque, segundo os dirigentes, segundo o Mancini, segundo todo o departamento médico, o jogador ainda não estava 100%. E segundo o Mancini, ele não vai fazer a estreia de um jogador que não esteja apto a estar em campo. Por isso,
que o Felipe Menezes não jogou, mas deve sim fazer sua estreia no jogo de amanhã contra o Grêmio. Certo, gente. Então, em sexto colocado vem o Internacional também com 16 pontos, certo? O que diferencia o Botafogo, que está ali na frente, em quarto colocado, é só... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O número de gols, é isso? O saldo de gols. Pronto. Então, o Botafogo está com 6 gols no saldo, certo? E o São Paulo com 2 e o Internacional com 5. Só que o São Paulo venceu um jogo a mais, entendeu? Por isso tá na frente do Inter. Por falar... Vai continuar? Vou. Vai continuar. É só para esclarecer aos ouvintes, quando os pontos estão iguais, aí leva em nesse critério começo primeiro tá a vitória. Bem isso. Se a vitória tiver igual, aí vai pro saldo de gols. Então, por isso que às vezes tá um bocado de time com a mesma pontuação, mas sempre na frente do do começo outro. do brasileiro tem bem disso, né? Tá tudo misturado ainda. Pronto. Em sétimo colocado vem o Grêmio com 15 pontos. Em oitavo, a Ponte Preta com 15 pontos. E em nono, o Flamengo também com 15 pontos. Nesse mesmo joguinho aí de saldo de gols de diferença e tudo mais. Em décimo colocado vem o Cruzeiro com 14 pontos. Em 11º, o Sport com 12 pontos. Em 12º, o Náutico com 10 pontos. Em 13º, o Santos com 9 pontos. Em 14º, o Corinthians com 8 pontos. Em 15º, a Portuguesa com 8 pontos. Em 16º, o Figueirense também com 8 pontos. E aí na zona do rebaixamento ali está o Curitiba em 17º com 7 pontos. Em 18º o Bahia também com 7 pontos. Em 19º o Palmeiras do Tarsis aqui com 6 pontos. Isso é passageiro. Em 20º o Atlético Goianiense com 2 O interessante, pontos. sabe o que é? Que no começo os times que estavam lá embaixo era quem estava na Libertadores. A Libertadores acabou, os times saíram. Agora quem está lá embaixo são os times que disputaram a Copa do Brasil. Que vão sair. Palmeiras e Coritiba não vão cair. A ideia é essa. É que agora que só tem um Brasileirão para se preocupar, Foque no Brasileirão. Podem ficar, torcedores do Palmeiras e do Coritiba, ficar tranquilos que nenhum dos dois vão cair. Não tem time para cair, não. Eu vou... Você quer terminar? Eu ia passar só os resultados da nona rodada. Passa o resultado da nona rodada. Pronto. Começou, a nona rodada começou no sábado, certo? Com Corinthians e Náutico 2-1 pro Corinthians. Figueirense e Atlético 4-3, certo? Ponte Preta 4-1 no Coritiba. E aí a gente começa já no domingo, Bahia e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-1, certo? Internacional 0, Santos também 0. Cruzeiro e Grêmio, o Grêmio venceu por 3-1. Botafogo e Fluminense acabou 1-1. Vasco 1-0 no Atlético Goianiense. O Sport 2-1 na Portuguesa. E Palmeiras 1 e São Paulo também 1. Pois é. Olha, informação aqui que a FIFA vai julgar, né, investigar o Avelanche e o Ricardo Teixeira sobre suborno e corrupção. E é uma informação que está sendo passada há algum tempo, mas agora o bicho deve pegar pro lado dos dois. Ui mesmo. Pois é, falando só um pouquinho dos outros clubes, né? E uma jovem revelação que eu acho que não é isso tudo que falam, né? O Manchester United vai chegar com uma proposta pelo Lucas do São Paulo por 38 milhões de euros. Venda, meu filho. Ele não vale nem a metade disso. Não, segundo informações, o Man já tinha feito 2 propostas e 2 não foram as respostas do Lucas. Agora o São Paulo tem que aproveitar enquanto estão oferecendo isso tudo para o jogador. Pra mim é um jogador que corre muito, tem uma certa habilidade, mas tem pouca inteligência. Então 38 milhões, eu acho que o Vitor concorda comigo, é muito pelo Lucas. Vende logo. Não vai esperar que ele vai vir por mais não, que daqui a pouco, quando o tempo for passando e ele não tiver mais esse pique aí, ele vai se tornar o jogador que eu acho que ele é, um jogador comum, né? O Obina foi apresentado hoje ao Palmeiras, né? Chega pra ser a sombra do Barco, se eu acho que não vai fazer sombra ao Barco, mas chega. E o Santos mandou o seu representante, seu vice-presidente, foi para a Itália negociar a troca entre Rafael, goleiro, com o Robinho. O Rafael iria para o Milan e em troca o Robinho viria com mais um pouco de grana. Eu acho vantajoso sim para o Santos, né? Porque o Santos tem um bom goleiro, tem um Aranha que é um bom goleiro. E trazendo o Robinho, né, vai ficar com o elenco mais forte. O Santos que tem que dar uma melhorada no elenco, porque perdeu Ibson, perdeu Allan Kardec, perdeu Elano, perdeu Renteria, né? Então tem que dar uma melhorada. Perdeu Borges. Então os times estão se movimentando, né, para as contratações. Para os torcedores do Corinthians, o Alex está indo embora, está indo para o futebol árabe, o Alex Meia. Mas quem pode chegar aí seria uma contratação para o Corinthians chegar no Mundial e brincar com o Chelsea.
Nenê do Paris Saint-Germain, 2 anos de melhor jogador do campeonato francês, meio artilheiro, quer voltar pro Brasil e o Corinthians é o principal interessado e a gente sabe que o Corinthians tem muita força financeira de chegar e trazer o jogador. Rapidinho aqui pela Fórmula 1, né? O Vettel, que estava ameaçando a vaga do Felipe Massa, disse que a Ferrari é o sonho de qualquer piloto, mas que jura fidelidade à Red Bull, então o Massa já fica um pouco mais tranquilo aí para renovar pra próxima temporada. Mas o Massa tem mercado na Fórmula 1, que se não for na Ferrari, vai ser também boas as equipes. O Massa também foi especulado para ser o substituto do Vettel, caso ele vá para a Ferrari, na RBR, que é uma boa equipe. Então o Massa é um bom piloto e tem mercado ainda na Fórmula 1. É o que eu acho. Acredito que o Massa tem... Ele pode não estar se dando bem na Ferrari agora, mas quem sabe numa outra equipe, numa filosofia diferente, que pense um pouco mais em conjunto, né? Quem sabe aí o Massa não pode se dar melhor. Sempre tem um piloto favorito em cada equipe. Por mais que seja uma diferença sutil, mas sempre há um piloto que é favorito, tem sempre um piloto que tem uma equipe que é mais ágil, enfim. Sempre vai haver isso. O problema é que na Ferrari isso é muito visível, né? É escancarada essa diferença que existe dentro da Ferrari. Mas o Massa vai segurando do jeito que tá. Então só passando a classificação aqui da Fórmula 1 rapidinho. O primeiro colocado é o Fernando Alonso, que é da Ferrari, com 129 pontos. E segundo vem o Weber, com 116 pontos. E terceiro, Sebastian Vettel, com 100 pontos. Em quarto, o Lewis Hamilton, com 92. E em quinto, o Kimi Raikkonen, com 83. Já pelas equipes, quem lidera é a Red Bull, com 216 pontos. Em segundo, vem a Ferrari, com 152. E em terceiro, vem a Lotus, com 144 pontos. Gente, olha, mudando um pouquinho aí, voltando pro futebol, o Corinthians confirma a saída de Liedson. E a torcida do Vasco, isso aí a gente já sabia, que a partida contra o Sport teria sido a última dele, já veio noticiando. O Corinthians só confirmou que não tem interesse no jogador. O jogador tem uma lesão crônica no joelho, né? Ele não tem tanta força no joelho, tem que ser um jogador que tem sido poupado. E o Corinthians prefere investir o alto salário do Liedson em um jogador que tenha condições físicas boas. Então, mas tem mercado sim, porque o Vasco já demonstrou interesse e o Botafogo também. E o Coritiba. Então, 3 clubes estão brigando pelo Liedson, que não fica no Corinthians. O Corinthians já apresentou o Paulo Guerreiro, atacante da seleção peruana, artilheiro da última Copa América, uma excelente contratação. O Corinthians vai muito forte e, infelizmente, para mim, volto a dizer, o Corinthians é favorito sim para ser campeão mundial no final do ano. Olha, o que houve foi um impasse aí, certo? No tempo de renovação do contrato, o Corinthians só queria prolongar o contrato até o final do ano, né? E os agentes não concordaram aí com essa extensão de contrato, achavam que deveria ser mais, não entraram no consenso, decidiu então que o Corinthians não vai renovar o contrato do Liedson e aí o jogador está no mercado à disposição. Isso aí, Vitor tá passando aqui algumas manchetes pra gente. No basquete, o Brasil jogou contra os Estados Unidos, o basquete feminino perdeu feio, o Vitor tá dizendo que os Estados Unidos massacrou, mas já no masculino os brasileiros deram mais trabalho para os americanos, perderam por pouquíssimo ponto de diferença. Já Federer bateu mais um recorde. 11 pontos de diferença, segundo uma informação de uma fonte fidedigna que está aqui no estúdio com a gente. Já no tênis, o Federer, por incrível que pareça, bate mais um recorde. Alguém surpreso com isso? 287 semanas como o número 1 do mundo. Não é qualquer um que consegue isso. E ainda no tênis, o Guga, que entrou pro Hall da Fama do esporte, merecida, e o tenista Guga do Brasil. Olha, mandar mais um beijo aqui pro Vinícius Vieira, certo? Que tá acompanhando também o Penha no Gramado, tá ligado na Rádio Web. Então um beijo, Vinícius, obrigada aí, continue acompanhando a gente, hein? Mas, voltando às informações, falando um pouquinho de UFC, né? O Rafael Trator revelou que uma lesão quase tirou do UFC 148, gente. Olha aí. Ele venceu a luta? Venceu. Então parabéns aí, assim como o Anderson Silva enfrentou o Soner na primeira luta machucado e venceu, mais uma prova aí que a força de vontade às vezes supera qualquer preparação. E a qualidade, né? E a qualidade também, que também não pode deixar muito de lado. Vocês acham que tem alguém que possa vencer o Anderson Silva, gente? Tem. Não é... Quem? Tassis. Não, eu não, meu. Mas me bote pra longe disso. Quero problema não, quero ter saúde ainda. Se fosse pagar 200 mil, eu combinava com o Anderson Silva, tu dá um tapa, eu caio, já é nocaute. Né? Mas pra lutar de vera, filho, tô fora mesmo. Ainda pelo UFC, o Rampage pediu a saída do Soner, da entidade, né, do MMA, do UFC, depois da horrível derrota dele pro Anderson Silva. O Soner que disse que se perdesse pro Spider, sairia do UFC. Até agora, nenhuma informação sobre isso foi anunciada aí pela mídia. Gente...
A segunda notícia, Rodrigo Benson. Assim, notícia tem um moi aqui, a gente pode passar o dia todinho lendo notícia, mas é porque o tempo não dá, né? Infelizmente, não dá pra gente falar muita coisa. E até porque o Edilson Lima já começa a balançar os braços ali, fazendo sinal de fumaça, dizendo que o horário da gente tá chegando ao fim. Eu sinto que o Edilson Lima quer responder. Edilson. E Edilson tá dizendo que não foi sinal de fumaça, e sim aquilo que os carinhas fazem no aeroporto o avião aterrissar. Você já fez o curso do carinha que aterrissa, Edilson? Pra tristeza de muitos e alegrias de alguns, Galvão Bueno vai pra Londres sim, mas só vai pra passear, não vai pra narrar não, viu? Ele não foi com credencial. Edilson quase cai da cadeira junto com a colega dele aqui de comemorar, então Galvão não vai narrar. É uma coisa da gente, né, Rodrigo? Acho válido. Acho muito válido. A gente tá aí, ó, afiadíssimo para as Olimpíadas. Lembrando que falta 10 ou 11 dias. Pouquinho, tá gente. pertinho. Tá pertinho. E só o Vitor aqui, nosso querido Vitor Noblar, tá pedindo pra mandar um abraço pro Gabriel de João Pessoa, né? O Vitor que tá lá em João Pessoa, aproveitando as férias dele. Lembre da minha camisa, viu, Vitor? Eu quero minha camisa. Olha, se você trazer uma camisa de João Pessoa, Vitor, eu também aceito. Só não traga do 13, pelo amor de Deus, viu? Do 13 não traga, não. Mas do 12 serve? Do 12 serve, do 13 não. Do 13 não. Não. Então, Gabriel, um abraço aí pra você que tá assistindo. O Vitor me pediu um beijo, tá? Então, pra ele. Então, um beijo bem grande, Vitor. Tô morrendo de saudade. Volte logo, meu querido. Ele não pediu viu? pra Tassi mandar um beijo pra ele também, não? Não sei, pediu Não, Tassi. não, e se pedisse, infelizmente não seria possível, não. Edilson, tá bom, para de fazer sinal de fumaça, certo? Última informação, Júlio César, goleiro do muito tempo da seleção brasileira, está indo para o Tottenham da Inglaterra. Olha aí, parabéns pro Júlio César. Encerre, meu querido, por favor, vá. Então, depois de Edilson fazer tanto sinal de fumaça e tentar aterrissar um helicóptero dentro do estúdio, o programa de hoje vai ficando por aqui. Então, primeiras damas, apesar de ter chegado atrasada, está só mais uma boa tarde pra você, viu? Boa tarde, gente. Obrigada pela audiência de todo mundo. Queria convidar todos a acompanharem, a partir daqui a pouco, uns 15 dias mais ou menos, Conexão ACDP. Fiquem ligadinhos aí na Rádio Web ACDP. Pra quem não sabe ainda, www.acdp-pe.com.br. O link da rádio direto, Edilson, acdpradio.com.br. Então aí vocês ficam ligadinhos, vai ter programa estreando aí durante a semana, vai ter programa também do Rodrigo Benson, do Vitor Noblar. Então fiquem ligados, acompanhem a Rádio Web ACDP. Um beijo, Rodrigo Benson, um beijo, Tassi Michel, Edilson Lima. Coisa linda da sua mãe. Amo a todos, viu? Boa tarde. Um beijo pra convidada. Também, rapaz. Desculpa, ela tá gente. escondidinha ali, mas... Qual poxa. o nome da convidada, Edilson? Lívia, obrigada pela presença aí, por estar vendo as loucuras da gente aqui no Pé no Gramado, certo? Obrigada. Então a gente se encontra aqui amanhã, 1h da tarde. Tá. 1h da tarde. 1h da tarde? Não, fale isso pra você mesmo. Faça uma reflexão. Sim. Certo? A música tá indo embora, ela é tão bonita, velho. Edilson, volta do começo. Tassi Michel, meu querido. Um abraço pra você e a gente se encontra mais tarde, né? A gente se encontra mais tarde na Amparo FM, sim, Rodrigo Benson, com certeza. Um abraço para todos os ouvintes do Pé Gramado, agradecer a audiência, né? E amanhã a gente tá de volta com mais informações do esporte mundial. Lembrando rapidinho, Rodrigo, que esse sábado, a equipe Pé no Gramado vai estar lá na Amparo, certo? No programa do Marconi, mandar um beijo pra ele. É agora. É esse sábado, nem lembrava que era esse sábado. Não marque nada, viu? Calma, daqui pra lá a gente vê. Edilson Lima, meu querido, um abraço pra você, certo? Pare de tentar pousar um helicóptero aqui dentro, porque não vai dar certo. Um abraço também pro Vitor Noblar, que tá acompanhando a gente lá de uma pessoa. Um abraço pra Lívia, que está aqui no estúdio acompanhando a gente, e pra todo mundo que tá acompanhando o Pé no Gramado. Lembrando que às 3 horas, pela Rádio Web ACDP. Galera, valeu, um abraço pra vocês. A música de hoje é de Oswaldo Montenegro, Eu Quero Ser Feliz Agora. Então, pra começar a semana com tudo, até porque ontem foi feriado, então a semana tá começando hoje. Galera, um abraço, até amanhã. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa
você tá de fora, que você volta.